Capítulo 9. O Duque de Hastings foi visto mais uma vez com a senhorita Bridgerton. Para aqueles que, como esta autora, acham difícil diferenciar os inúmeros filhos dos Bridgertons uns dos outros, trata-se, no caso, da senhorita Daphne. Fazia muito tempo que não se viam duas pessoas tão claramente dedicadas uma à outra. Parece curioso, no entanto, que, exceção do passeio da família até Greenwich, relatado neste jornal há 10 dias, os dois sejam vistos juntos apenas em eventos noturnos. A autora sabe, de fonte segura, que, embora o Duque tenha visitado a senhorita Bridgerton em sua casa há 2 semanas, essa cortesia não se repetiu, e, de fato, os dois não foram vistos juntos no Hyde Park nenhuma vez sequer. Crônicas da Sociedade de Lady Whitstable, 14 de maio de 1813. 2 semanas depois, Daphne estava em Hampstead Heath, parada na lateral do salão de baile de Lady Troublewide, afastada do grupo elegante da festa. Sentia-se bastante satisfeita com sua posição. Não queria estar no centro dos acontecimentos. Não queria ser encontrada pelas dezenas de pretendentes que agora não paravam de convidá-la para dançar. Na verdade, ela não queria estar no salão de Lady Troublewide, porque Simon não estava lá. Isso não significava que ela estivesse destinada a passar a noite inteira, esquecida em um canto. Todas as previsões de Simon quanto à sua crescente popularidade haviam se mostrado corretas. Daphne, que sempre fora a garota que todos viam como amiga, nunca como mulher, foi de repente alçada à posição de moça mais desejável da temporada. Todos que emitiam sua opinião sobre essa mudança súbita, e quando se tratava da sociedade, isso significava todo mundo, declaravam que sempre souberam que Daphne era especial e estavam apenas esperando que o restante das pessoas percebesse. Lady Jersey dizia que quem quisesse ouvir, que já previa o sucesso da jovem havia meses, e o único mistério era porque ninguém a notara antes. Isso era bobagem, é claro. Embora Daphne nunca tivesse sido objeto de escárnio de Lady Jersey, nenhum Bridgerton se recordava de tê-la ouvido se referir a Daphne, como vinha fazendo ultimamente, como o tesouro do amanhã. Mas, apesar de os rapazes agora fazerem fila para tirá-la para dançar, assim que ela chegava a qualquer baile e lutarem pelo privilégio de lhe oferecer um copo de limonada, Daphne quase gargalhou na primeira vez em que isso aconteceu. Ela descobriu que nenhuma noite era memorável, de fato, a menos que Simon estivesse ao seu lado. Não importava que ele fizesse questão de mencionar ao menos uma vez por noite que era totalmente contra a instituição do casamento, embora se pudesse dizer a favor dele que o Duque sempre fazia isso, ao mesmo tempo que agradecia a Daphne por livrá-lo das hordas de mães ambiciosas. Também não importava que às vezes ele ficasse calado demais e fosse quase grosseiro com certos membros da sociedade. Tudo que parecia ter importância eram aqueles momentos em que eles não estavam exatamente a sós. Eles nunca estavam a sós, mas ainda assim podiam desfrutar de certa privacidade. Uma conversa animada num canto, uma valsa ao redor do salão. Daphne encarava os olhos azul claros dele e esquecia que estava cercada por 500 espectadores, todos muito interessados em saber a quantas andava sua vida amorosa. Nesses momentos, ela praticamente esquecia que tudo não passava de fingimento. Daphne não tentara conversar de novo com Anthony sobre Simon. A hostilidade do irmão ficava evidente toda vez que o nome do Duque surgia em uma conversa, e quando os dois homens se encontravam, bem, Anthony em geral conseguia demonstrar certo nível de cordialidade, mas era tudo. No entanto, mesmo em meio a toda essa raiva, Daphne podia ver resquícios da antiga amizade entre eles. Torcia para que, quando tudo estivesse terminado, e ela casada com algum conde entediante, mas bondoso, que nunca tocara seus corações, os dois voltassem a ser amigos. Atendendo ao pedido bastante veemente de Anthony, Simon decidira não comparecer a todos os eventos a que Violet e Daphne fossem. Anthony argumentara que o único motivo pelo qual havia concordado com aquele plano ridículo fora a possibilidade de Daphne encontrar um marido entre todos os novos pretendentes. Infelizmente, em sua opinião, e felizmente na de Daphne, nenhum desses jovens cavalheiros ousava abordá-la quando Simon estava presente. Está sendo uma grande perda de tempo, foram as palavras exatas de Anthony.
Na verdade, essa frase veio acompanhada de uma boa quantidade de xingamentos e injúrias, mas Daphne não vira motivo para perder tempo com isso. Desde o incidente do Tamisa, dentro do Tamisa, na verdade, Anthony dedicava um bom tempo a acrescentar complementos ofensivos ao nome de Simon. Mas o Duque entendera o ponto de vista dele e disse a Daphne que desejava que ela não encontrasse um marido adequado. Então, se afastou, e Daphne ficou muito infeliz. Ela imaginava que deveria saber que isso iria acontecer, deveria ter previsto os perigos de ser cortejada, ainda que de mentira, pelo homem que a sociedade começara a chamar recentemente de o Duque Avassalador. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. O apelido fora criado quando Philippa Ferriton o descrevera como avassaladoramente bonito, e como ela não era nada discreta, toda a sociedade testemunhara sua declaração. Em pouco tempo, alguma rapazola recém-saído da Universidade de Oxford adaptou a afirmação de Philippa e então surgiu o Duque Avassalador. Daphne considerava o apelido lamentavelmente irônico, porque o Duque Avassalador estava de fato arrasando seu coração. Não que fosse a intenção dele, Simon tratava sempre com respeito e bom humor. Até mesmo Anthony era obrigado a admitir que ele não dera nenhum motivo para reclamação naquele período. Nunca tentara ficar a sós com Daphne e nunca fizera nada além de beijar sua mão enluvada. E para a tristeza de Daphne, isso acontecera apenas 2 vezes. Os dois haviam se tornado excelentes companhias um para o outro, e em seus encontros eles se alternavam entre confortáveis períodos de silêncio e diálogos animados. Em todas as festas, dançavam juntos 2 vezes, o máximo permitido para não escandalizar a sociedade. E Daphne sabia, sem sombra de dúvida, que estava se apaixonando. A ironia era extraordinária. Ela havia começado a passar tanto tempo na companhia de Simon com o objetivo específico de atrair outros homens. Por sua vez, ele começara a passar tanto tempo com ela para evitar o assédio das mocinhas casamenteiras. Pensando bem, avaliou Daphne, apoiando-se na parede. A ironia era extraordinariamente dolorosa. Embora Simon ainda falasse muito sobre a questão do casamento e sua determinação de nunca ingressar nessa condição abençoada, Daphne o flagrou olhando para ela algumas vezes, de uma forma que a levava a acreditar que ele poderia desejá-la. Nunca repetira nenhum dos comentários maldosos que fizera antes de saber que ela era uma Bridgerton, mas às vezes ela o pegava encarando-a do mesmo jeito faminto e selvagem da noite em que se conheceram. Era claro que ele disfarçava assim que Daphne percebia, mas era sempre o suficiente para deixá-la arrepiada e sem fôlego de desejo. E os olhos dele? Todos diziam que seus olhos eram de um azul glacial. E quando Daphne o via conversando com outros membros da sociedade, entendia por quê. Simon não era tão falante com os outros como era com ela. Expressava-se de modo mais sucinto, com um tom mais áspero, e seus olhos apenas refletiam a severidade de seu comportamento. Mas quando os dois iam juntos, fazendo piadas sobre alguma regra tola da sociedade, os olhos dele mudavam, ficavam mais suaves, mais gentis, mais à vontade. Em seus momentos mais fantasiosos, ela chegava a achar que eles estavam derretendo. Daphne suspirou, apoiando-se ainda mais na parede. Sentia que esses momentos fantasiosos estavam ficando cada vez mais frequentes nos últimos tempos. Ei, Daphne, por que você está escondida aqui? Ela ergueu o olhar e viu Colin se aproximando, com um sorriso convencido e sempre estampado no rosto. Desde seu retorno a Londres, ele estava fazendo grande sucesso com as garotas da cidade, e Daphne podia, com facilidade, apontar ao menos umas 10 delas que certamente estavam apaixonadas por ele e desesperadas por sua atenção. No entanto, não se preocupava com a possibilidade de o irmão corresponder a qualquer dessas afeições. Era evidente que Colin ainda tinha muito que viver antes de sossegar. Não estou escondida, corrigiu ela. Estou tentando evitar. Tentando evitar quem? Hastings? Não, é claro que não. De qualquer maneira, ele nem está aqui. Está sim. Como se tratava de Colin, cujo principal objetivo da vida, depois de correr atrás de mulheres e apostar em cavalos,
evidente era atormentar a irmã, Daphne fingiu não dar importância ao que ele tinha dito, mas ainda assim não conseguiu disfarçar seu interesse ao perguntar: Está? Colin sentiu como expressão marota e fez um sinal em direção à entrada do salão. Eu vi chegar há menos de 15 minutos. Daphne estreitou os olhos. Você está brincando comigo? Ele me disse com todas as letras que não viria hoje. E mesmo assim você veio? Colin levou a mão à boca, fingindo surpresa. É claro, respondeu ela. Minha vida não gira em torno de Hastings. Não? Daphne teve a profunda sensação de que ele não estava brincando. Não, não gira, insistiu ela, o que era uma mentira. Sua vida podia não girar em torno de Simon, mas seus pensamentos certamente sim. Os olhos verdes de Colin ficaram estranhamente sérios. Você está caidinha, não é? Não faço ideia do que você está falando. Ele sorriu com astúcia. Mas vai fazer. Colin, enquanto isso, continuou ele, fazendo sinal na direção da entrada do salão. Por que não vai falar com ele? Minha maravilhosa companhia, obviamente, não é nada comparada com a dele. Posso ver que seus pés já estão até se afastando de mim. Horrorizada com o fato de seu corpo atraí-la de tal maneira, Daphne baixou os olhos. Fiz você olhar, disse ele. Colin Bridgeton, resmungou ela, às vezes parece que você tem 3 anos de idade. Interessante, brincou ele. De acordo com esse raciocínio, você teria a tenridade de 1 ano e meio, irmãzinha. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Sem conseguir pensar numa resposta adequada, Daphne apenas o encarou com sua cara mais feia, mas o irmão apenas riu. É claro que você está linda com essa cara, querida irmã, mas é melhor fazer outra. Sua avassalidade está se aproximando. Daphne se recusou a morder a risca dessa vez. Ele não a faria olhar. Colin inclinou-se para a frente e sussurrou de forma conspiratória. Desta vez, eu não estou brincando, Daphne. Ela manteve a carranca. Seu irmão começou a rir. Daphne, era a voz de Simon, bem em seu ouvido. Ela girou nos calcanhares. A risada de Colin ficou mais alta. Você realmente devia acreditar mais no seu irmão preferido, Daphne querida. Ele é seu irmão preferido? Perguntou Simon com uma sobrancelha erguida e ar de descrença. Só porque Gregory pôs um sapo na minha cama ontem à noite, disparou Daphne, e Bennett nunca recuperou a posição desde que decapitou minha boneca preferida. Fico me perguntando o que Anthony fez para lhe ser negada até mesmo uma mansão honrosa, murmurou Colin. Você não estava indo em outro lugar? Indagou Daphne incisivamente. Colin deu de ombros. Na verdade, não. Você não acabou de me dizer que prometeu uma dança a Prudence Ferriton? Insistiu ela por entre os dentes. Nossa, não, você deve ter ouvido mal. Talvez a mamãe esteja procurando por você, então. Aliás, tenho certeza de que a ouvi chamando seu nome. Colin sorriu com desconforto da irmã. Você não deveria ser tão óbvia, aconselhou ele num sussurro teatral, alto bastante para que Simon escutasse. Ele vai descobrir que você gosta dele. O corpo inteiro do Duque estremeceu com uma alegria incontida. Não é a companhia dele que estou tentando garantir, disse Daphne. Acidamente, é a sua que estou tentando evitar. Colin levou a mão no coração. Assim você me magoa, Daphne. Virou-se para Simon. Ah, como ela me magoa. Você está desperdiçando sua vocação, meu rapaz, comentou Simon alegremente. Devia ser ator. Observação interessante, respondeu ele, mas isso com certeza iria arruinar o humor de minha mãe. Seus olhos se iluminaram. Ótima ideia. E justamente quando a festa estava começando a ficar chata. Boa noite aos dois. Fez uma reverência elegante e se afastou. Daphne e Simon permaneceram em silêncio enquanto o irmão dela desaparecia no meio dos convidados do baile. O próximo grito que você ouvir, disse ela com suavidade, certamente será o de minha mãe. E o barulho será do corpo dela desmaiando ou caindo no chão? Daphne assentiu, com um sorriso hesitante dos lábios. Evidente que sim. Ficou um instante em silêncio e então disse, eu não esperava que você viesse hoje. Ele deu de ombros. Eu estava entediado. Estava entediado e resolveu vir até Hampstead Heart para o baile anual de Lady Troublewhite. Daphne levantou as sobrancelhas. O lugar ficava a cerca de 12 quilômetros de Mayfair, um trajeto de mais de 1 hora em uma noite como aquela, quando toda a sociedade entupia o caminho. Perdoe-me se começo a duvidar de sua sanidade. Eu mesmo estou começando a duvidar dela, murmurou ele. Bem, de qualquer forma, disse ela com um suspiro contente. Fico feliz que tenha vindo. A noite está horrível. É mesmo? Ela sentiu. As pessoas não param de me atormentar com perguntas sobre você.
Ora, ora, isso está ficando interessante. Interessante? A primeira pessoa a me interrogar foi minha mãe. Ela quer saber por que você nunca vai me visitar à tarde. Simon franziu a testa. Você acha necessário? Pensei que minha atenção exclusiva nos eventos noturnos seria suficiente para que todos acreditassem na farsa. Daphne ficou surpresa por conseguir conter um resmungo de frustração. Ele não precisava fazer o plano parecer um fardo tão grande. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Sua atenção exclusiva, disse ela, teria sido suficiente para enganar qualquer um, exceto minha mãe, e ela provavelmente não teria dito nada, só que o assunto foi mencionado no Winstendal. É mesmo? Perguntou Simon. É, então é melhor você aparecer amanhã, ou todos vão começar a fazer suposições. Eu gostaria de saber quem são os espiões dessa mulher, resmungou ele. Então os contrataria para trabalhar para mim. Por que você precisaria de espiões? Por nada, mas parece uma pena desperdiçar tanto talento. Daphne duvidava que a fictícia Lady Winstendal concordasse que havia algum talento sendo desperdiçado, mas como não queria entrar em discussão sobre os méritos e deméritos do jornal, ela apenas ignorou o comentário. E depois, continuou ela, quando minha mãe terminou o interrogatório, foi a vez de todos os demais, e foi ainda pior. Nossa Senhora! Ela lançou um olhar insolente para ele. Apenas um dos inquiridores não era mulher, e embora todos tenham dito com veemência como se sentiam felizes por mim, estavam claramente tentando insinuar que nós não ficaríamos noivos. Você te diz a todos eles que eu estou completamente apaixonado por você. Imagino. Daphne sentiu o coração bater mais forte. É claro, mentiu ela, dando um sorriso meigo. Afinal, tem uma reputação a zelar. Simon riu. E então, quem foi o único homem a fazer perguntas? Daphne fez uma careta. Na verdade, era outro duque. Um velho bizarro que disse que foi amigo de seu pai. O rosto de Simon, de repente, ficou tenso. Ela apenas deu de ombros sem perceber a mudança na expressão dele. Ele não parou de falar sobre como seu pai era um bom homem. Deu uma risadinha ao tentar imitar a voz do velho. Não queremos um duque competente e desonrado, o título afinal. Eu não fazia ideia de que vocês, duques, se interessavam tanto pela vida uns dos outros. Simon ficou em silêncio. Daphne fez uma expressão pensativa. Sabe, acho que eu nunca ouvi você falar de seu pai. Isso porque eu não quero falar dele, respondeu Simon asperamente. Ela piscou, preocupada. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier e eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush on the Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!